acordei e pensei, vou ser político. Como é que foi isso aí? Começa aí, mano. Manda ver. Meus pais, minha mãe é professora, meu pai é jornalista, sempre em casa sempre tive esse ambiente assim, de política é a coisa mais importante no mundo. E eu realmente, eu penso que se a gente não ocupar a política, se a gente não fizer a política, a gente vai sempre reclamar dos figurões que estão aí. Então, eu comecei a perceber a importância da minha atuação política, de ter que atuar politicamente, de que o Estado, como ele está colocado hoje, o governo e a forma de se governar, como ela está colocada hoje, ela não era para a gente. Ela não olhava para as demandas que a gente tinha, como moradores da periferia, e aí dois, como pessoas negras vivendo aí numa cidade como São Paulo. Um dos graves problemas que nós temos agora é que as pessoas não sentem que a política seja uma coisa em comum entre elas, né? Por isso que o âmbito do município, do bairro é interessante, porque você pratica a ideia do comum, do que está compartilhado. Mas tem também falta de educação política, enquanto a que muitas pessoas se enxergam na democracia como uma coisa que você delega no representante. O bom de não ter sido eleito hoje... Eu tive a tristeza de não ter sido eleito, porque de fato, pela coligação que eu estava, eu fiquei como segundo suplente. E por outro lado, depois quando eu assumi o mandato por ser suplente e ter essa oportunidade, o suplente não é um vereador, não é um mandatário para valer. Você não pode falar tudo o que você quer. Política é a arte do possível, então se você quer chegar quebrando tudo também, você vai ser isolado e pouco vai conseguir fazer na prática. Pra mim, assim, o mais difícil foi justamente isso que o Caio falou, né? Então, eu fiquei, sei lá, dos 12 meses de 2016, eu fiquei praticamente 7 meses sem receita. Porque é isso, você tem que se desligar dos trabalhos que você está fazendo e essa preocupação ética do tipo, putz, eu trabalho para uma empresa X, sou freela, vou ser candidato, eu avisei isso para eles, vou ser candidato, eles não fizeram problema, mas eu me preocupei do tipo, o que vão dizer quando virem cair dinheiro na minha conta da empresa tal, eu sendo candidato. O mandato ele enche o saco se você pensar como exercício da opinião política. Se tiver muita opinião e ela dissonar dos outros, você vai ser persona não grata. Então, eu quero trabalhar, eu estou numa crise existencial nesses 10 meses, para voltar a ser um cara de opinião, porque só a sua opinião e o respeito que você tem com relação à sua opinião é que te dá uma autonomia independente do mandato. É a única coisa que ninguém tira de você. Se você tem um canal e você tem opinião e as pessoas te ouvem, isso ninguém tira. Agora, o mandato você tira, você pode ser cassado, você pode não ter recurso, as leis não serem aprovadas, e aí você vira um cara mais um de 55, um de 512 em Brasília. Eu entrei com uma perspectiva muito romântica da política, as pessoas vão eleger pelo programa, então vamos trabalhar a carta de princípios, vamos jogar dentro das regras, vamos respeitar as pessoas, e não foi bem assim. Eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu. Então o que eu senti é que candidaturas como a minha, do Márcio, da bancada ativista, elas têm que ir demais, elas têm que sair demais do sistema, assim, rede social, rede de contato, para tentar furar o cerco. E os partidos conseguem manter, às vezes, um nome pior, um nome menos palatável, com a estrutura de tempo de TV e dinheiro. Então, quanto à questão do dinheiro, se é possível se eleger com pouco recurso, eu até acho que mas vai ser a exceção que vai confirmar a regra. Porque você pensa assim, quando você fala de cidades grandes ou de colégios eleitorais grandes, nosso sistema político ele é feito para que o novato não entre. Vou falar de São Paulo, são 55 cadeiras, você tem quase 1.300 candidatos de 35 partidos. Aí eu te pergunto, você tem 55 vereadores que tentam a reeleição, então eles têm mandatos, têm gabinete, 18 funcionários, enfim, toda uma estrutura. Como é que uma pessoa que não tem nada disso, numa cidade que tem 12 milhões de pessoas, vai se tornar conhecida em 40 dias, que é o tempo de campanha? Aí a gente tem uma dificuldade que no caso do Brasil a gente tem um sistema eleitoral com um excessivo número de candidatos. Então a gente tem aqui em São Paulo, para eleger 70 deputados federais, você tem cerca de 1.200 candidatos. Isso é cognitivamente impossível de lidar, você não consegue escolher. Você não sabe escolher entre 5 modelos de calça jeans, o que dirá 1.200 candidatos diferentes pegar um. Tem o desgaste da campanha, porque é uma parada muito intensa.
Assim, a gente não faz ideia do que é, mas quando você está ali com milhares de agendas diárias, uma campanha pequena, a gente teve 18 mil reais de dinheiro para poder tocar a campanha, com pouca gente, então você fazendo tudo. Minha filha estava com 1 ano de idade, ela começou a andar durante a campanha, então também tinha isso, sabe? O que mais você vai falar? O que eu fiz de trabalho? O que eu acredito, na verdade, é que todo mundo é político. Assim, a política é uma parada que está assim, no dia a dia. O que eu acredito é que existem formas diferentes de se fazer política. Mas a gente faz isso no nosso dia a dia. Quando eu falo que eu era ativista, eu nunca neguei que a minha prática é política. Só que assim, a grande treta é que o ativismo sempre esteve no campo da micropolítica, da política do dia a dia, da rua, desse tipo de coisa, enquanto o Estado e o governo, que é essa macropolítica que olha para problemas maiores e tudo mais, é um outro campo. É só uma outra maneira de se fazer política. E uma democracia que funciona bem, uma democracia saudável, ela funciona quando a micropolítica, esse campo do dia a dia, tem um bom diálogo com essa macropolítica que é institucional. São tempos diferentes, mas elas precisam dialogar.